Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. É tanta notícia que até congestiona aqui a nossa transmissão. Por isso estamos de volta aqui. Obrigado você que nos acompanha na noite desta quarta-feira, noite chuvosa desta quarta, 20 de fevereiro de 2019. Obrigado você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário, nos acompanhando aí nas 7 cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Aliás, falando em chuva, vamos prestar serviço, pessoal. Você que está nos acompanhando, tiver alguma notícia aí de ponto de alagamento, algum ponto que o congestionamento esteja maior, pode colocar aí o comentário aí na nossa transmissão, que a gente vai auxiliando e compartilhando as informações aqui, literalmente, na nossa rede. Apresentação minha, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, toda a equipe aqui após o Fernando, a Ingrid, o Ayrton, a Socorro, o Pedro, a Flória, Jorge Garcia, Amanda Lemos, equipe completa. Carlos Carvalho, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite você, internauta ligado na EDTV. Muita chuva, né? Todo dia agora tem chuva no início da noite, né? Mesmo depois do final do horário de verão, que geralmente era um pouco mais cedo as chuvas, agora vindo no início da noite. Esperamos que sem problemas para nenhuma cidade, né? Para que não aconteça o que aconteceu em Mauá no último final de semana. Mas, lógico, além de você participar mandando como é que está a situação aí na sua cidade, no seu bairro em relação às chuvas da noite desta quarta-feira, você pode mandar questionamentos, tirar dúvidas, mandar opiniões sobre os assuntos que nós vamos trazer hoje aqui nessa edição do RDTV. Isso, nós vamos falar muito, vamos falar da Ford em São Bernardo. O Carlos Carvalho esteve hoje na sessão da Câmara de São Bernardo, vai falar desses encaminhamentos. Amanhã tem um encontro previsto entre o prefeito Orlando Morando, o governador João Dória, aliás, o governador que esteve em Brasília hoje, numa discussão dos governadores. Mas antes, começar aqui por Santo André, a sede do Repórter Diário, 2 assuntos importantes hoje na cidade de Santo André. Aliás, um deles agora no finalzinho da tarde. E, Carlos Carvalho, você sabe da nossa ronda aqui, né? Carlos Carvalho, eu, George, toda a equipe aqui, nós vamos trocando WhatsApp ao longo do dia, muito com a pauta que você, internauta, nos encaminha, a classe política também, mas também fruto das nossas andanças. O Carlos vai em São Bernardo, tem a pauta oficial, mas também tem muitas pautas satélites. A gente vai para algum lugar, acaba ouvindo uma coisa, apura, você checa e chega com outras informações. E hoje em Santo André não foi diferente. Até porque ontem na nossa transmissão, Samuel Bosa estava aqui conosco também, a gente falou daquela suposta confusão que teve. Digo suposta porque a gente não sabe qual o tamanho da intensidade, né? E até que ponto tem um DNA característico aí, sabe de onde veio o tiro, entre aspas. Mas o Ailton Lima chegou a soltar uma nota oficial. O Ailton Lima, para quem não se lembra, foi vereador 2 vezes em Santo André, foi candidato a prefeito em 2016, teve aí cerca de 50 mil votos, teve uma candidatura que era desacreditada e por muito pouco ali, Carlos, não beliscou com o Aidão o 3º lugar ou até mesmo com o Grana na disputa para ir com o Paulo Serra para o 2º turno. E no 2º turno acabou apoiando o Paulo Serra, que já tinha uma ampla condição de vantagem a Carlos Grana, tanto que foi, você sempre recorda o número, eu arredondo 80-20, foi 78? Não, 79 a 21. 79 a 21. Pois é. A partir disso, o Ailton Lima vira secretário de Desenvolvimento Econômico no governo Paulo Serra. Exatamente. Trabalha em praticamente o quê? 1 ano e 3 meses? 1 ano e 4 meses? Isso, 15 meses, porque tinha o período eleitoral, saiu no final de março de 18. Isso. Foi candidato a deputado federal, não conseguiu se eleger. Em Santo André teve cerca de 25 mil votos, foi o deputado federal mais votado, mas teve uma votação comparada a 2016 muito abaixo, em que pese todos os fatores e condições que marcaram a eleição de 2018, o tsunami do PSL, Joyce Hasselmann, Eduardo Bolsonaro, etc. E, ao contrário dos outros, até relembrava hoje, Carlos Carvalho, o Ailton Lima foi o único que não se recolocou no governo do grupo que se estava ou está no poder de Santo André. É só a gente lembrar que o Almir Cicotti foi candidato a deputado, ele já era vereador, assumiu oficialmente hoje, saiu a nomeação o Semasa, novo superintendente do Semasa. Edson Sardano era secretário de Segurança, se licenciou da Câmara justamente para assumir a secretaria, voltou à Câmara e disputou como deputado federal Edson Sardano pelo PTB, não ganhou eleição, também voltou para o passo como secretário novamente de Segurança Pública.
O Minhoca foi candidato, mas permanece vereador. Chegou a se cogitar que o Minhoca poderia ir para o primeiro escalão, da Secretaria de Esportes, mas acabou não acontecendo. Isso. Agora, o que ficou em aberto era o Ailton Lima. E aí, em toda a sessão e o bastidor de Santo André, aquela história, né, Carlos? E aí, o Ailton volta, não volta? Foi feito um primeiro convite, o Ailton disse logo no primeiro momento, olha, eu posso voltar, mas não para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, posso voltar mais para um cargo diferente, para um novo desafio, uma nova missão. E hoje, nessas andanças, encontrei com o Ailton Lima justamente aonde, Carlos Carvalho? Na Câmara de Santo André. E é estranho, né? Porque quem está em casa fala, pô, mas quarta-feira é dia de sessão na Câmara de São Bernardo, não é dia de sessão na Câmara de Santo André. Sim. Que o Ailton Lima foi fazer lá. E ele até comentou, se a gente tiver as imagens para colocar... A gente tem um vídeo? Uma fala curta ali no finalzinho, perfeito, quando o Ailton Lima respondia até o Samuel Bosch, que estava aqui ontem conosco, se ele seria ou não pré-candidato a prefeito de Santo André, e a gente tem esse trechinho para colocar agora no ar. Isso, então já vamos colocar. Só, eu sei que você responde essa pergunta, tem N vezes por dia, e falou aqui, e o Samuel está falando novamente. Ailton, é pré-candidato a prefeito na eleição do ano que vem, Ailton? Ô Samuel, você é meu amigo, me acompanha já há bastante tempo, né? Alguém que está na política e fica dando muita volta de que não é ou de que não está, no dia que eu não estiver pré-candidato a alguma coisa ou pretenso a isso, eu tenho que simplesmente pegar, entregar o bonezinho, pegar um pijama e nos aposentar. Sempre somos, sempre estamos. A quem está na vida pública, eu acho que essa é uma prerrogativa. Então, não dá para retirar o nosso nome de nenhuma condição. E até brinquei, Ailton, Samuel, com o Ailton aqui no começo. Falei, bom, você tem grupo político, tem a legenda, que é o que todo mundo busca. Já foi candidato a prefeito, teve uma votação importante. Ou seja, tem o desejo, né? Disputou contra o próprio Paulo Serra. Tem o desejo, tem grupo, tem partido, falta só a convenção. Ele falou, pois é, só falta a convenção. Então, para deixar claro, Samuel, a todos que nos... E o Carlos Carvalho estava compartilhando, hoje a gente compartilha a entrevista até virtualmente. O Carlos Carvalho mandando perguntas ali pela nossa transmissão ao vivo. E a gente lá, é claro, é a pergunta que todo mundo faz. O Ailton Lima é ou não é pré-candidato? Para quem olha a fala dele assim, pô, parece ser pré-candidato. Mas com os últimos acontecimentos dos últimos dias, Carlos, essa fala do Ailton tem ainda mais peso e ainda mais força. É só a gente ver o seguinte, primeiro, no início da nossa entrevista, ele mesmo disse, olha, eu conversei com o Leandro Petrin há cerca de uns 30 dias, o Ailton Lima, e já falei para o Leandro Petrin que eu não volto ao governo. Ou seja, quando ele fala que não volta ao governo, é porque ele não está pensando no projeto Paulo Serra. Já se afastou completamente do grupo. Isso, perfeito. Segundo ponto, essa semana teve essa tal da nota, que foi uma nota que o Diário do Grande ABC colocou na cena política, dizendo, olha, tem integrantes do Rotary, que é um grupo que o Ailton Lima faz parte, que estão aí pensando, cogitando expulsar o Ailton Lima do Rotary, porque o nome dele aparece naquela suposta lista de Santo André que a CBN fez reportagem e que nós também falamos aqui. Exatamente. Rapidamente o pessoal do Rotary fez uma carta, que foi o que o Samuel Bosch, o Carlos Carvalho e eu falamos aqui ontem, e falou, ó, não tem nada disso, protocolou ali a carta, 3 páginas de carta e mandou para toda a imprensa. Esse é um ponto. Logo na sequência, 4 cargos de 4 pessoas que eram muito ligadas ao Ailton Lima, inclusive do ponto de vista partidário, essas 4 pessoas foram exoneradas. E o próprio Ailton Lima já tinha alertado, e ele fala isso na entrevista, ó pessoal, eu falei para o governo que eu não vou voltar, então vocês podem ficar aí preparados, a qualquer momento vocês vão sair, ou pode ter alguma consequência diferente, faz parte do jogo político isso. Você quer governar com aqueles que te apoiam. Você não quer governar com aqueles que não te apoiam. Isso faz parte do jogo político. Então, o Ailton Lima disse que não ia voltar para o governo. Os aliados dele de primeiríssima hora, inclusive correligionários, foram exonerados. E aí ele disse, olha, eu tenho meu grupo político, que é diferente do grupo político do Paulo Serra. Tenho vontade, tanto que já fui candidato em 2016. E o partido ainda entregou para ele escancarado, com um sinal verde, olha Ailton, o que você fizer nós vamos te apoiar,
mas o PSD precisa ter candidato a prefeito em Santo André. Precisa ser protagonista, né, nas palavras do Isso. partido, né? Então, toda essa sequência de fatos já mostra qual seria o posicionamento do Ailton Lima, independente se ele falasse isso na entrevista ou não, né? Então, toda a sequência já dá a entender que o Ailton Lima é pré-candidato e deve ser confirmado candidato no ano que vem à Prefeitura de Santo André. E vem aquele ponto que a gente sempre tratou, não só no RDTV, mas todos os jornalistas trataram de algum modo, né? Que acho que era uma das grandes questões, um dos grandes medos ou temores do grupo do Paulinho, é que se criasse o Paulinho do Paulinho. Lembrando que o Paulinho foi secretário do Grana, saiu do governo depois, candidato a prefeito, e ganhou do próprio Grana. Ninguém queria criar essa mesma figura, né, contra o Paulo Serra. E agora essa figura está aí. A gente não sabe se com a mesma força que o Paulinho conseguiu aglutinar na eleição de 2016, mas é um nome muito forte. A gente tem que lembrar outros fatores ali desse grupo do Paulinho. Por exemplo, alguém que também se temia sair desse grupo, o Almir Siccotti, vereador, poderia ser inclusive um vice para o Ailton Lima numa chapa para 2020. Agora o Siccotti vai para o Semasa. Deve ficar lá até o final de março, porque em abril ele tem que sair do Semasa por causa da questão eleitoral, né? Que ele tem que ficar 6 meses longe ali de qualquer presidência ou superintendência no Poder Público de Santo André. Era um outro nome, mas já está junto com o Paulinho. Então tudo isso, todo esse xadrez político já está sendo criado para 2020. Lógico, é muito antecipado, né? Porque política a gente sabe, né? Daqui a um segundo muda tudo. Mas já dá para entender mais ou menos qual vai ser o cenário político de Santo André. Com a tentativa de reeleição do Paulo Serra, a entrada do Ailton Lima nessa história, os outros partidos ainda se articulando, até o Márcio Vital, que é o Guerreiro Vital, que é da Rede, até comentou aqui para a gente relembrar que ele é pré-candidato à Prefeitura de Santo André, mas pela no caso sustentabilidade. Só que tem que esperar se a Rede vai se unir ou não ao PPS, porque tem essa possibilidade lá em Brasília, apesar do Executivo Estadual da Rede Sustentabilidade ter avisado para todo mundo já colocar candidaturas ou pré-candidaturas às prefeituras do estado em todo o estado de São Paulo. Então, a gente já está, aos poucos, montando esse cenário, pelo menos aqui em Santo André. Diferente, por exemplo, do que acontece em Mauá, que ainda o cenário é muito escuro, ninguém sabe para onde vai acontecer, o que vai acontecer nas eleições do ano que vem. Perfeito. Aguinaldo Souza, obrigado. A Renato, Leandro Laranjeira, obrigado. Wagner Agostini, Niquiba Menezes, Márcio Colombo. Aliás, estamos estudando aqui, viu, Márcio, fazer um debate sobre a questão do Escola Sem Partido. César Oliva apresentou o projeto em São Caetano, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Importante aí a gente encaminhar isso. A Maurília Oliveira Leme, obrigado, boa noite a todos. Falando, está chovendo? Ai, meu asfalto novinho da Guida. O pessoal com aquela preocupação que quando você coloca o asfalto novo, vem uma chuva mais forte e de repente... Não, se o asfalto for bom, vai ficar lá. A prova, tem que ver se é bom, né? A prova dos 9 um momento de chuva e tudo mais, mas Carlos vamos Silva, torcer para estar tudo certo. Obrigado. Vitor Carreiras Romano, obrigado também. Aliás, quero até aproveitar aqui, ó, o Rubens Roque Moraes, o Abu Mohamed, obrigado, Abu. Ele pergunta gostaria de saber a opinião de vocês sobre o caso do Julinho Fusari em São Bernardo. Eu acho que você faz referência à matéria que o Diário do Grande ABC deu. Exatamente. Você chegou a conversar com ele na sessão hoje? Não, o Julinho está evitando falar sobre esse assunto, ele não quer tratar, ele considera que seja a exoneração da Simone foi uma exoneração normal, mas para quem não acompanhou a matéria do Diário, o Julinho é acusado de agredir verbalmente a Simone, que era uma das assessoras dele, inclusive puxando ela pelo braço, segundo a reportagem, segundo a própria Simone, dizendo para o Diário que puxou o braço para evitar que ela entregasse a carta de exoneração. Depois ela conseguiu fazer de próprio punho e entregou a carta de exoneração, que já foi dada, então o ato em si já foi normalizado. Conversando com o Ramon Ramos, ele disse que as câmeras de segurança não pegam exatamente a agressão, é um ponto cego ali em relação às câmeras de segurança, mas se a polícia requisitar de algum modo, caso ela faça o boletim de ocorrência, ele vai ceder. Lógico, cada um dá a sua versão dos fatos, mas tem aquela opinião óbvia, né? Ninguém tem que ser agredido por ninguém,
Um homem não deve agredir Claro. uma mulher de jeito nenhum, nem verbalmente, nem fisicamente. Então, lógico que todo mundo é contra isso. As consequências a gente não sabe ainda, porque a gente não sabe até quando vai ser a história. A gente não sabe se a Simone vai levar à frente com um boletim de ocorrência uma denúncia formal contra o vereador. Por enquanto, a única coisa que foi resolvida foi a questão da exoneração. E, lógico, nós vamos aguardar todos os fatos e noticiar para você. Mas, o que tem de informação é isso. Ela já foi exonerada, ela tem essa acusação de agressão verbal, até com um puxão de braço, ou seja, entre aspas não, uma agressão física, né? Considerada uma agressão física, mas, por enquanto, só está numa denúncia feita ao Diário do Grande ABC. Até o momento não foi feito o boletim de ocorrência. Assim que for feito, logicamente que a gente vai noticiar, e lógico, dá ambas as partes o direito de se manifestar aqui no RDTV. Perfeito. Mas o Julinho não chegou a falar sobre isso. Não falou, o Diário, ele evitou dar detalhes, Perfeito. dizendo que tinha sido uma exoneração normal. Segundo a matéria do Diário, isso aconteceu porque a Simone não participou de uma reunião que teve entre o Julinho, o Alex Manente, o Thiago Auríquio. Aliás, tem até foto nas redes sociais e da pessoas do grupo de ambos ali aqui na região do ABC, lá no escritório do Alex Manente, em São Bernardo do Campo. Então é isso, é essa informação. Lógico, se aconteceu isso, que quem deva pagar, que pague por toda a situação, porque, como nós dissemos, o que é óbvio, ninguém merece ser agredido por qualquer que seja o motivo. Rosana Petersen, obrigado. Rê Ferrari, abraço para vocês, excelente programa. Obrigado, Gilvan Júnior. James Prado Gondim, não tem possibilidade da rede ir para o PFS, rede sim, rede sempre. James, possibilidade existiu e ainda, quer dizer, já foi sepultado. Se você tiver alguma fala oficial interna, por favor, passe para a gente. Portuga Júnior, grande abraço, Portuga. Dia a dia de São Caetano, César Marquezine, o Wagner Agostini, está até citando aqui de uma denúncia, mas é importante, Wagner, até falei isso, quando o pessoal coloca a denúncia, trazer todos os detalhes, até para a gente ter argumentos aqui para mostrar do que se trata a denúncia, com base em quê, se tem compra de alguma coisa, alguém comprou, alguém vendeu, como é que foi isso, né? Até para o Wagner Agostini e para todo mundo, em relação a essa denúncia que ele está colocando envolvendo o Alex Manente e o Thiago Auríquio, manda para a gente no WhatsApp o 99927-5496, 99927-5496, ou se você quiser até para o meu e-mail direto, que é o carlos@reporterdiario.com.br, carlos@reporterdiario.com.br. Se você mandar, é claro que nós vamos atrás para saber em relação a essa denúncia. Líria Guerra Antoni, obrigado, Líria, pela sua participação. E tem um outro assunto de Santo André, a gente tem até imagens. Hoje pela manhã chamou a atenção vários servidores compartilhando print de um resultado de licitação aqui em Santo André, do Instituto de Previdência de Santo André. E eu tenho o print aqui, o Carlos Carvalho. A gente tem para mostrar na tela. Por favor, pessoal. Olha lá, o extrato de contrato 02/2019. A empresa contratada foi a Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos. E o objeto é o fornecimento fracionado de açúcar, café e chá. Aí tem os itens, né? E tem 300 kg de açúcar refinado, embalagem de 1 kg, da marca Caravelas, que o valor unitário que vai ser pago é de R$ 2,70. O item 2, 350 kg de café torrado e moído em embalagem de 500 gramas a vácuo, da marca Pelé, valor unitário de R$ 22,90 o quilo. E o item 3, 150 caixas de chá mate composto de folhas e talos de erva mate tostada em embalagem de 250 gramas, da marca Leão, valor unitário R$ 13,10 a caixa. Essa aí o extrato do contrato que foi colocado hoje no Diário Oficial do município. Isso, aí tem a data ali, inclusive quando foi assinado, e aí chamou a atenção, o pessoal que está no dia a dia, poxa, o valor unitário, R$ 2,70 do quilo do açúcar, e principalmente na quantidade que a prefeitura está comprando, ou que o Instituto de Previdência está comprando, no caso do açúcar, 300 quilos. A partir disso, o que eu fui fazer? Eu fui até o supermercado, o Carlos ficou aqui na internet fazendo cotações de valores, aliás, aqui não, o Carlos estava na Câmara de São Bernardo e vendo ali o preço, né? E eu fui ao supermercado diretamente. Nós temos imagens, inclusive. Temos imagens? Pode colocar, produção? Você pode ir falando isso. Durante... E tem a nossa live, isso foi a live que a gente fez hoje logo cedo. E nós vamos exatamente identificar ali na ponta qual é o valor.
E, curiosamente, Carlos, no mercado que eu fui, não tinha o açúcar Caravelas. Eu comprei 3 tipos de açúcar. Eu comprei União, comprei o Barra e comprei o... Eu vou lembrar outro nome. Açúcar... O Guarani. Guarani, ali, ó. União, Barra e Guarani. O União era o mais caro, era R$ 2,18 quilo. O Guarani, R$ 1,99 e o outro açúcar, R$ 2,08, se não me falha a memória. Eu comprei uma unidade e paguei com cartão de crédito, ok? Então, se alguém vai comprar 300 quilos, presume-se que consiga um valor mais acessível. Essa é a regra da negociação. Quanto mais você quer comprar, mais você tem poder de negociar. E principalmente o poder público, correto? E aí nós fizemos lá a nossa transmissão e questionamos a Prefeitura de Santo André. Já tem uma resposta aqui da Prefeitura. A gente vai ler na íntegra todos os detalhes. Eles colocam assim: primeiramente, é importante esclarecer alguns pontos. Estão inclusos neste valor os gastos com transporte e entrega dos produtos, a partir dos pedidos parcelados efetuados pelo Instituto de Previdência de Santo André. A licitação foi exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, por conta de legislações de incentivo para pequenas e médias empresas. Ou seja, mercados como Carrefour e Pão de Açúcar não poderiam participar, mesmo se quisessem, o que também faz com que os preços sejam um pouco maiores. E aí cita as leis de incentivo. Exatamente. Ao terceiro ponto. O processo de aquisição é uma compra com entrega fracionada, o que significa que trata-se de aquisição parcelada para um período de 12 meses. Ou seja, o fornecedor tem que garantir o preço contratado pelo prazo de 1 ano, mesmo que haja aumento de custos para o mesmo. O processo de aquisição foi realizado por meio de licitação presencial, o que permitiu livre concorrência a qualquer pessoa ou empresa, dentro dos critérios das leis complementares citadas acima, que é aquelas leis que nós falamos anteriormente. Quanto aos valores dos itens citados no preço realizado, podemos fazer uma pequena comparação. E aí vem a comparação que a Prefeitura nos mandou. Vamos lá. Item 1, o açúcar da marca Caravelas, embalagem de 1 kg. Valor contratado, R$ 2,70 o quilo. Valor do Pão de Açúcar, no dia 20... Hoje, dia 20 de fevereiro, R$ 1,99, diferença de 26%, segundo as contas da Prefeitura. O item 2, café. Detalhamento, marca Café, pacote de 500 gramas. Valor contratado, R$ 22,90 o quilo, igual a R$ 11,45 o pacote. Valor do Pão de Açúcar, hoje R$ 9,15, uma diferença de 20%. Por fim, lembramos que a Prefeitura de Santo André preza pela transparência e está à disposição deste jornal e de outros veículos de comunicação para quaisquer esclarecimentos sobre qualquer tema, tendo em vista que o assunto em questão poderia gerar dúvidas. Seria importante que o jornal Repórter Diário aguardasse o posicionamento da administração antes de realizar qualquer publicação a respeito, mesmo que os preços da ata em questão já tivessem sido publicados nos atos oficiais. Reforçamos ainda a importância de que as demandas sejam sempre caminhadas por e-mail, aí toda a parte técnica da Prefeitura de Santo André, a nota sendo lida na íntegra. Perfeito. Rapidamente aqui algumas considerações, e o Carlos Carvalho também fica à vontade, como de costume. Primeiro, agradecer a resposta da Prefeitura de Santo André, e quem acompanhou a live viu a nossa justificativa. Por se tratar de um ato oficial que foi assinado há 2 semanas atrás, nós identificamos, e eu particularmente fiz essa defesa, que por se tratar de um ato oficial, é uma publicação oficial e, como tal, tem a assinatura e tem a fé pública em relação à Prefeitura de Santo André. Por isso, mesmo antes da Prefeitura nos enviar a nota, a gente fez uma transmissão ao vivo. No caso, eu apareci lá na frente do ar, falando tudo isso daí que vocês podem acompanhar na live, mostrando essa diferença que a própria Prefeitura reconhece em nota, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, independentemente do valor final, porque teve gente que começou ali na hora, e eu vi depois a repercussão nos grupos, olha, ninguém quer se sujar por conta de 1.000, por conta de 2.000, por conta de 3.000. A discussão é muito maior aqui, pessoal, não é jogar holofote para saber se alguém está pegando alguma coisa onde não deve. O objetivo não é esse. O objetivo é exatamente o seguinte, tanto o prefeito Paulo Serra, quanto todos os atuais gestores, Orlando Morando, Auríquio, Lauro Michels, Átila Giacomussi, Kiko, Maranhão,
Qual é a palavra de ordem de todos os gestores, Carlos? Cortar. Exatamente. Austeridade. Perfeito? O próprio prefeito Paulo Serra cita isso inúmeras vezes. Quanto que ele cortou? Telefone corporativo. Qualquer diferença de 500, de 600 reais, dá uma diferença no final. Agora, o que chama a atenção é, por exemplo, eu não vou me recordar exatamente o prazo, mas nós tivemos aí há 40 dias, ou talvez menos do que isso, a Câmara de Santo André dizendo que ia comprar cafeteiras no intuito de não ter que comprar mais café, açúcar, para você ter a própria cafeteira, segundo a Câmara de Santo André, porque geraria uma economia maior ao dinheiro público. A própria prefeitura admite que por essa questão da lei de incentivo tem um gasto um pouco maior. E até o que eu vi ao longo do dia hoje em repercussão de grupos. Olha, quem não conhece a licitação fala isso, porque na licitação você tem ali o valor exatamente do frete, porque não é entregue tudo de uma vez só, é entregue sempre o produto fresco, etc. Você tem também a questão que eles não recebem na hora, a prefeitura tem um prazo para você pagar. Tudo isso é compreensível. Agora, então, a gente quer dar a entender que o fato de seguir a Lei 8666, que é a lei de licitação, mostra, então, que o consumidor, o contribuinte, paga mais caro porque o poder público segue a Lei 8666? Segundo ponto, nesse caso, a Prefeitura de Santo André também compra café. Poderia ser feita uma ata conjunta e o próprio Instituto da Previdência entrar nessa ata conjunta da Prefeitura para ter um número maior e ter um poder de negociação maior? Terceiro ponto, esse valor que foi, se você somar ali, porque até chegou a cogitar, olha, então poderia dividir, fazer uma licitação só de café, outra licitação só de açúcar, só que aí o Tribunal de Contas barra, que foi o que o Luiz Marinho tentou fazer com o uniforme em São Bernardo, dividir por lote para você conseguir fazer carta convite, você não precisar essencialmente da licitação ou do pregão como é conhecido. E nesse caso foi presencial, como bem destacou a Prefeitura de Santo André. Só que mesmo que não fosse por isso, tem um valor que você atinge. Ó, a partir desse valor, você é obrigado a fazer licitação. Se for até esse valor, você consegue fazer os 3 orçamentos, escolhe 3 orçamentos, o menor valor ganha a história. Então é muito mais para chamar atenção para uma reflexão ampla de qual é o modelo, de qual é o poder de negociação, até quando você negocia. Por mais que se fale de fomento, queria até ver mais detalhes do qual é esse frete, porque se a gente está falando ali de 26%, uma coisa é 26% na unidade, outra coisa é você fazer vezes 300, dá um impacto mais considerável. Teria como negociar ainda mais? Teria como conseguir um desconto maior? São essas coisas que a gente... E não é só de Santo André, tem outras cidades também, Carlos Carvalho. Não, mas a gente está falando muito de questão de lei, né? Tem que ver como é que funciona a lei e tudo mais, porque não é só preço, né? É o como a prefeitura pode fazer. Eu acho que no caso a prefeitura não pode fazer junto com o Instituto, porque entre aspas são órgãos separados, porque o Instituto responde só por si no Tribunal de Contas e a prefeitura só por si. Então não dá para fazer em conjunto. Então a gente tem que ver qual que é a lei, como está na lei. Esse é o primeiro ponto, para ver se a gente pode até fazer uma discussão de como é essa regra da lei de licitações. A gente sabe que todo mundo reclama dessa lei. Todo mundo reclama dessa lei. E o segundo ponto é ver se, de algum modo, poderia ter sido mais barato essa compra de café, açúcar e chá pelo Instituto de Previdência. Mas, lógico, a gente tem que ver isso com muitos detalhes. Deu um susto em todo mundo, é claro, ninguém tem obrigação de conhecer completamente a lei. É um susto, relatamos esse susto, a prefeitura colocou seu posicionamento e a gente pode até fomentar mais à frente esse debate em relação a lei de licitações. Perfeito, então até esclarecido o pessoal, a Prefeitura de Santo André enviou a nota e a gente ficou aqui de fazer o registro do envio de nota. Vamos para São Bernardo, Carlos Carvalho? Vamos para São Bernardo, vamos acelerar aqui, daqui a pouco tem entrevista aqui no RDTV. Lá em São Bernardo, a Câmara aprovou uma autorização para que a Prefeitura faça a concessão do Parque Cidade da Criança. A Prefeitura, mesmo com os permissionários, ou seja, empresas, uma que cuidava do parque e uma que cuidava do bar que tem lá dentro do parque, apesar disso, a Prefeitura estava gastando 1,6 milhão de reais por ano com uma coisa que ela não deveria gastar. E além disso, o atendimento tinha uma série de reclamações, o local não estava bem cuidado, então a prefeitura resolveu fazer o quê? Mandar um projeto de lei pedindo autorização para colocar na mão da iniciativa privada, numa concessão de até 25 anos, o Parque Cidade da Criança.
A iniciativa privada vai poder revisar preços e tudo mais de ingressos, o que é natural, mas foi uma forma que a prefeitura colocou de conseguir manter um parque que é histórico na cidade e, ao mesmo tempo, conseguir ter um bom atendimento. Lógico que vai ser cobrado por todo mundo dentro dessa concessão. A sanção dessa lei deve ocorrer ainda nesta sexta-feira, quando sai a notícia do município, que é o Diário Oficial de São Bernardo do Campo, e aí, por consequência, se espera a abertura da licitação e até o final do semestre, isso deve ser resolvido, teremos uma empresa que cuidará do Parque Cidade da Criança. E o segundo assunto, é claro, a questão da Ford, todo aquele problema relacionado à montadora que ontem avisou para todo mundo de forma surpreendente que iria deixar a América do Sul, não só São Bernardo ou o Brasil, a América do Sul. Hoje a Câmara formou uma comissão especial para acompanhar esse caso. Serão 13 vereadores, cada um representando um partido que está nessa legislatura. O presidente da Câmara, Ramon Ramos, será o líder dessa comissão especial, e o primeiro ato deles é na próxima terça-feira participar da Assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos 6 horas da do manhã, ABC, né? 6 horas da manhã, na frente da fábrica da Ford em São Bernardo. Na íntegra nós temos toda a fala do Ramon Ramos, não só dele, mas do Aroaldo Oliveira, que é o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Está na íntegra no youtube.com/Repórter Diário e também na matéria que está no nosso site, repórterdiario.com.br. O outro ponto dessa história é que amanhã, às 10 da manhã, no Palácio dos Bandeirantes, terá uma reunião entre o governador João Dória, o prefeito Orlando Morando, o Sindicato dos Metalúrgicos e também representantes da Ford, para tentar achar um caminho para que a empresa mude de ideia. Essa finalização do trabalho aqui em São Bernardo do Campo é até novembro, onde já tinha ali todo um planejamento colocado, e aí se espera novas informações sobre esse assunto. A única informação nova em relação a esses funcionários é que a parte administrativa será realocada em outras empresas, em outros segmentos da própria Ford, e não mais em São Bernardo. Agora, os trabalhadores da fábrica, esses que estão aí desesperados por perder o seu emprego, ainda não têm nenhum posicionamento sobre o seu futuro, e nós vamos aguardar amanhã, claro, nós vamos trazer todas as informações. Então, 10 da manhã, no Palácio dos Bandeirantes, reunião entre o governador Dória, o prefeito Morando, representantes da Ford e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Pois é. E tem todo o impacto, né? São quase 3 mil trabalhadores só na planta de São Bernardo. Isso, da Ford, e né? quase 25 mil no total da Indireto, cadeia produtiva. Tudo, né? E tem ali mais os próprios comerciantes, gente que abriu restaurante ali no entorno só para atender o pessoal que vendia doce, vendia salgado. Então tem um efeito, como o Carlos falou, devastador em todo esse pessoal, a cadeia aí que faz parte de tudo isso. Nós vamos seguir acompanhando isso muito de perto, viu? Marcela Facundo, obrigado. Ao James Prado Gondim, faz parte da rede, e as nossas lideranças têm apontado por um caminho que estamos chamando de reestruturação da rede de sustentabilidade. E tem mais, precisaremos de ter 5 anos pelo menos para fazer a fusão que alguns pretendiam. Perfeito. Donai Neto, Ivane Berato, Clodoaldo Vidal, obrigado. O Miro Mota falando, o prefeito Orlando Morando diz que vai radicalizar com a Ford. Gostaria de saber o que é radicalizar. Chegou a ter mais algum detalhe sobre isso? Hoje no SPTV, o prefeito Orlando Morando concedeu uma entrevista dizendo que caso a Ford não abrisse negociações, que ele ia tomar medidas radicais em relação à Ford, não detalhou quais, provavelmente vai detalhar amanhã, caso a Ford não apresente nenhum tipo de ação para negociação, mas diz que quer de algum modo fazer com que a empresa fique. Vamos ver se essa questão radical, né, essas medidas radicais vão dar jeito na Ford, né, o que todo mundo espera. Perfeito, vamos seguir acompanhando.